fica se olhando. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto. Esse programa para elevar a tua autoestima, esse programa delicioso de todo sábado de manhã aqui da Rádio Itapuí. Então, quem fala aqui é a Daniela Rocha, apresentadora do programa, e quero desejar um sábado maravilhoso, dia 20 de abril. Meu Deus do céu, que mês que passou tão rápido. Antes de eu fazer a apresentação da nossa convidada super especial, manda um WhatsApp, bilhete, grita para as vizinhas aí na janela e manda elas virem aqui para a Rádio Itapuí 100.3 para assistir esse programa. Vai ser super especial, vai ser com uma especialista que eu ainda não vou falar, logo, logo já falo, mas acredito que vocês vão adorar o nosso bate-papo. Antes disso, eu vou ler a nossa mensagem do dia 20 de abril, que é a mensagem do livro Meu Livro da Consciência. Quem está assistindo no YouTube, quem está aqui na rádio, vamos ver qual a mensagem do dia de hoje. Ponha luz em suas qualidades. Vivemos em um mundo de comparações. Um mundo competitivo, onde a grama do vizinho parece sempre melhor que a nossa. As qualidades dos outros parecem mais importantes e evidentes. Não há problema nenhum em admirar o outro, pelo contrário. Ver o talento das outras pessoas é uma atitude de amor. O problema é que, ao evidenciar as qualidades dos outros, muitas vezes caímos na ilusão de evidenciar os nossos defeitos. Você nasceu com qualidades infinitas, boas intenções, ainda que precise aprimorar algumas coisas, é dando valor e atenção a elas que ela ficará melhor do que já é. Para completar, você vai dar a sua melhor versão, a melhor parte sua para o mundo. É verdade, né? Por que que muitas vezes a gente elogia os outros, acha que os outros que são bons, que a gente, eu tenho defeito, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. E como é importante a gente se valorizar e saber que a gente tem qualidades, claro que todo mundo tem pontos de melhoria, mas realmente a gente se valorizar. Então, o programa Salto Alto é um programa, sim, para a nossa autoestima, para o nosso autoconhecimento. E agora eu vou apresentar a nossa convidada super especial. Primeiro, já quero agradecer pelo convite. Então, hoje quem vai participar conosco aqui no nosso programa é a doutora Fernanda Franklin. Depois ela vai se apresentar. Ela é médica, oftalmologista, e eu já estou com uma lista aqui de perguntas que eu quero fazer para ela. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa Salto Alto. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui conversando com a sua audiência. Estou muito feliz pelo Ah, convite. que bom. E na Obrigada. verdade, primeiro a gente precisa ver quem é a doutora Fernanda. Esse sotaque, vamos ver da onde que ela é, porque o gaúcho a gente já pega o sotaque na hora, né? Pois é, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu moro aqui no Rio Grande do Sul há 10 anos. Meu marido é Nossa, gaúcho e é rapadureiro, é de Santo olha Antônio. só. E, e a gente tá. E agora já Já tô virou, um pouquinho gaúcha, sim, assim. já virou gaúcha já, agora É, de Minas Gerais. E geralmente o pessoal de Minas, quando eu converso, eu não vejo tanto sotaque, mas eu acho que depende da região de Minas, né? depende da região. Não sei se você tá achando o meu muito ou não. Não, sim, mas a gente percebe que tem. Sim, É. sim, mas depende da região. Eu sou da capital mesmo, né? Mas Uhum. a gente tem bastante. Eu acho que aqui no sul também tem, né? É, Eu falo é. bastante uai ainda, tanto Aham, para iniciar uma frase quanto para terminar. Uai é como se fosse uhum, um bar de você, aham, assim. aham. E trem, tudo é trem. Tudo Pega é aquele trem trem. que tá em cima daquele trem que tá, Aham, sabe? tudo Tudo é é trem. trem. Então a gente tem esses regionalismos assim que. Sim, E o sim. mineiro acho que fala um pouquinho mais cantado. Meu marido brinca que eu não falo em Belo Horizonte, fiz toda a minha formação lá. Eu já vim pronta, né, para o Rio Grande do Uhum. Sul. E então eu fiz minha residência em oftalmologia, que é o oculista, quem cuida dos olhos, da saúde Isso. ocular, claro, a gente faz a parte dos óculos, que é a maioria, mas Uhum. também damos toda a saúde ocular, né, da visão, e que eu considero um privilégio, porque é um privilégio a gente ver a vida, é bem gratificante quando a gente vê isso, né, aquele paciente que talvez não que não estava vendo tão bem, começa a ver. Até uma criança que precisa de óculos, é Sim. bem, bem legal. Não, até porque se a gente fazer a análise reversa, assim, que às vezes a gente não se dá conta. Tu imagina se a gente não pudesse ver, né? Exatamente, é. Meu Deus, Ao mesmo tempo é, que é bem é. pesado isso, quando a gente, infelizmente, tem que Uhum, dar algum um diagnóstico diagnóstico, mais, algum mais, mais, né, que é mais pesado. mais pesado, e que o prognóstico visual não é tão bom, mas
eu gosto muito do que eu faço, gosto mesmo, assim, tenho um prazer enorme de fazer e trabalho bem feliz, geralmente, assim. Eu Sei, que posso estar coisa com todos boa. os problemas no meu dia, mas é Uhum, muito difícil, por exemplo, de eu querer cancelar o meu trabalho por alguma coisa. Eu acho muito gratificante. E é isso, o oftalmologista é aquele médico que cuida da visão. uhum, É, e desde a parte de ver se precisa, se tá vendo bem, se não tá, se precisa óculos, se precisa de lente de contato, faz cirurgia. Então, as minhas áreas, assim, as minhas áreas principais é cirurgia da catarata, cirurgia refrativa, córnea, ceratocone, todo o segmento anterior do olho e uhum. oftalmopediatria. Sim. E E, glaucoma, são essas minhas áreas sim. principais. Eu ia perguntar assim, quais são as principais queixas? Que as pessoas, eu vou procurar um médico para ver, né, a minha visão. Quais são as principais queixas que as pessoas procuram? Sim, muitas pessoas fazem um exame de rotina mesmo para ver se estão vendo bem, tá? Uhum, Acontece muito da pessoa ir no exame de carteira e não passou, mas não foi tão bem, quer saber se uhum, precisa usar óculos. Hoje em dia está tendo uma conscientização muito grande das crianças, acredito até pela mídia, né? Pouco tempo atrás teve uma campanha muito grande aí do Thiago Leifert, da Rede Globo, a filha dele teve um tumor nos olhos, e então está tendo muita conscientização, mas assim, depende da faixa etária um pouco, mas mas vamos dividir então, assim, vamos lá, vamos começar criança, os pais criança. levam para a rotina, seria o principal, ou Uhum, que estão com alguma dificuldade escolar. O que eu mais noto uhum, de queixa seria isso, uma dificuldade escolar, uma dificuldade de aprendizado, cefaleia, dor de cabeça, uhum. tá? E rotina. Sim, a Essa rotina é como se fosse no rotina é, o pediatra. pediatra pediu, Uhum, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é que se vá no oftalmo 6 meses a um ano de vida, depois uma vez ao ano, né? Porque a sim, criança, ela não sabe falar que ela vê mal. Vamos supor, uma criança que nasceu com problema de ocular, qual for, ela já nasceu assim, então ela não sabe comparar com o normal. sim, sim. Então, não tem como uma criança pequena falar, eu vejo mal. É, Para ela, aquilo é sim. normal, né? E eu vejo que as queixas de criança, meu menino já, eu acho que, claro, a doutora é tanta gente, mas eu já levei já lá para constar para fazer rotina, sei lá, acho que faz uns 3, 4 anos, acho que até antes da pandemia, em função de dificuldade escolar. Então, todos os primeiro, vamos olhar, ver se Isso, tem é. falta de, para depois evoluir para um outro É, diagnóstico, né? porque primeiro também que é mais simples, né? Às vezes é Sim, só colocar um óculos e acontece muito, muito mesmo, assim, é surpreendente, assim, porque às vezes os pais ficam até espantados, mas um grau tão alto, e a gente fala, calma, ele vai se adaptar, é um grau alto, mas sim. tá tudo bem, dá tempo, vai ter visão normal, e acontece muito, e tá acontecendo cada vez mais, porque o nosso estilo de vida mudou muito, né? As crianças estão com muita tela, então, na verdade, a gente está vivendo uma epidemia de miopia no mundo, né? Eu ia dizer, na verdade, a miopia, eu não sei se foi miopia, quando eu era criança, eu usava óculos, depois não precisou mais, mas não sei qual o diagnóstico, eu não perguntei para minha mãe. Então, passamos das crianças e agora a fase adulta, qual que é a maior A queixa? fase adulta já vai ou por causa de dor de cabeça, tá? Ou algum sintoma ocular, olho seco, piscando muito, olho vermelho, ou realmente estou vendo mal para longe. Aí, Uhum, assim, os pacientes mais jovens costumam ter miopia ou astigmatismo, eles vão mais por isso. Então, uhum, eu diria que até uns 35, 40 anos seria isso. uhum. Após essa idade, após os 40, Aí a coisa começa a todo mundo complicar. começa a ter o braço curto, né? Uhum, Todo mundo vai ter presbiopia, alguns mais cedo, outros mais tarde, alguns com uma intensidade maior, outros com uma intensidade menor, mas todo mundo um dia vai uhum. chegar. E o que que significa isso, assim, popularmente? O Falta de visão, isso. presbiopia a dificuldade para perto. A gente Uhum, tem um músculo que é como se fosse um zoom que foca para perto e para longe. Quando a gente vai ficando mais velho, esse músculo vai ficando mais fraco. uhum, Então a gente não consegue mais ver aqui e afasta o braço para tentar ver na mesma distância. Só que se a uhum. letra é muito pequenininha, chega uma hora que fica Sim, eu vejo inviável. isso no meu marido, eu estou entrando nos 40, e daí, assim, causa uma dependência tão grande do óculos, e daí ele tentou se adaptar com o multifocal, e daí também não persistiu, daí desistiu, mas ele tá sempre com aquele óculos de pendurado para perto, Sim. porque diz ele, não, se eu não tô, eu não consigo ver nada, assim, É. ler, ou até mexer no celular,
Então, dele disse, tu não fala porque tu vai também ter. Eu disse, então tá. Daí eu fico quieta porque a gente sabe que na família todo mundo usa, minha mãe, meu pai usava, eu disse, não, então vai ser o Mas isso, caminho. isso é fisiológico, sabe? Assim, Sim. é igual cabelo branco, é igual ruga. O Uhum. nosso olho vai envelhecer, então isso vai acontecer. Só que realmente são pouquíssimas pessoas que às vezes isso acontece com 50, 52. Eu pego alguns pacientes, eu até brinco, nossa, Então, parabéns, né? Tá muito bem. então já começa nos 40, mas então. Começa, 40 é o normal, igual a menopausa, assim, Uhum. 40 seria, né? Não que menopausa seja 40, Sim, mas eu quero dizer sim. assim, o normal é 40, mas pode ser 39 ou Uhum. pode ser 45, porque Uhum. essa elasticidade do músculo, essa plasticidade dele varia um pouco, ela é um pouco individual de cada um. Depende também da exigência visual, né? A exigência Sim. visual é muito peculiar, é muito particular. Tem pessoas que têm uma exigência maior, tem pessoas que têm menor, e então isso varia um Sim. pouquinho. E a gente sente, porque agora, eu digo, vem as convidadas aqui, e eu já comecei a fazer consulta, né? Eu digo, a gente já aproveita o programa, depois a gente vê a conta lá quando eles mandarem. Mas já começo a pensar na menopausa, mas já começo a pensar que. A gente sente algum sintoma da falta de visão? Porque, tipo, eu tô entrando nos 40, mas eu não sinto nada. A única coisa que eu sinto é, às vezes, assim, o olho cansado. Não sei, porque o dia inteiro em tela, né? Trabalho no escritório. Então, assim, sente, mas eu não sinto. A pessoa vai sentir? Ela vai sentir isso, ela vai começar a embaralhar para perto, na distância normal que ela costuma ver. E aí ela vai começar a ter que mexer o braço para tentar achar o foco. Outro sintoma, os olhos começam a ficar vermelhos. Isso é um outro sintoma. A gente pode começar a querer apertar o olho. Pode dar dor de cabeça na região aqui da frente, aqui. Uhum. Eu acho que esses seriam os sintomas, Os assim, sintomas que tem principais. mais. Uhum. Acredito que seriam esses aí. Ah, tá. E olho seco, né? Hoje em dia tem muito olho seco também. A gente tá com sintomas de olho seco. E do que causa isso? Olho seco também, a principal causa é envelhecimento. Hum. Outras causas seriam aí medicamentos, por exemplo, antipertensivos, até antialérgicos, antidepressivos, né? Do mesmo jeito que a boca fica seca, o olho fica seco. Uhum. E Sim, também, assim, é muito ar-condicionado, muita tela. Então, tela a gente pisca menos e a umidade relativa do ar, por exemplo, no verão, estava muito quente. muito Então, quente. até criança Uhum. estava com o olho seco. Tava, Uhum. tava Uhum. muito, tava muito Muito. frequente. Uhum. Bem puxado, tá? Isso aí. Agora, Fernando, eu quero saber quais, dentro dessas. Antes disso, eu até quero te fazer uma pergunta, porque essa pergunta já veio lá do escritório, eu estava atendendo os clientes. Tu pergunta para a doutora Fernanda da miopia. Quando que eu tenho que fazer cirurgia? Se é indicado, se não é, como é que é? Eu disse, tá, já que eu vou entrevistar um médico especialista, já vamos Claro. perguntar. Como é que funciona? Só assim, só as pessoas mais velhas já vêm com outra falta de visão, que geralmente é alguma doença. Catarata seria a Não, principal. essa cliente. Não, essa é Não, novinha, eu tô falando assim, uma pessoa de tá. 60 anos, aí geralmente ele já tem catarata. Ah, tá. É uma Porque doença catarata típica da também é idade. envelhecimento, só que de uma lente que Hum, tem dentro do olho. Mas uhum. vamos lá, miopia. Miopia. Então, a miopia é a dificuldade de ver de longe, tá? Esse é o Uhum, conceito de miopia. O paciente uhum. míope, ele enxerga super bem de perto, mas ele tem uma dificuldade para enxergar de longe. Quais tratamentos que a gente tem para miopia, né, hoje em dia? Óculos, lente de contato e cirurgia refrativa, que é a cirurgia laser, tá? Uhum. Que está muito. A cirurgia laser evoluiu muito, está muito moderna, e hoje em dia a gente consegue operar assim, uma gama muito grande de pacientes, tá? A cirurgia refrativa, ela é considerada, assim, tem que ser uma indicação do paciente, é o paciente que tem que querer fazer. Não é uma eu que indico, assim. Uhum. Geralmente eu falo que existe, Sim, tá? sim. Mas é tipo uma cirurgia plástica, né? É um rejuvenescimento visual ali, eu Uhum. tô mudando a visão dele para melhor, mas é considerado estético porque o óculos Ah, ou a lente eu de achava que contato era considerado um tratamento não estético, assim, que é fosse corretivo. é corretivo, mas Uhum. assim, eu discordo até, tem muitos Uhum. casos que eu não acho que Sim. é estético. Eu tenho pacientes que não sabem se é shampoo ou condicionador. Eles têm que virar o frasco para saber. Uhum. Mas, por exemplo, a ANS, a Agência Nacional de Uhum. Saúde, os Sim. planos de saúde consideram como estético, Olha tá? só. Então, assim, você não é obrigada a fazer. Se você quiser, Uhum. você continua de óculos, Sim, tá? sim. Mas nunca teve tão bom fazer. Eu fiz em mim, né? Claro que eu não me operei, né? Outra pessoa, mas Sim, assim, sim. eu fiz em mim porque é uma técnica muito boa, acredito muito, tem resultados muito bons, tá?
Quanto que a gente recomenda fazer, tá? Vou falar cada um tem acima de 21 anos, Uhum. 2 anos com grau estável. Então, é isso que eles falam, mas o meu grau ainda não estabilizou, ele dá uma vai. Eu disse, eu Variação de 0,25 a sim. 0,50 a gente não considera Uhum. progressão, mas geralmente com o mesmo examinador. Então, quando o paciente vem em mim a primeira vez, geralmente eu recomendo assim, vamos rever daqui 1 ano e ver se é isso mesmo, ou daqui 6 meses, pelo menos, tá? Sim. Mesmo que ele venha muito focado para operar. Agora sim, veio com várias receitas, tudo igual, não está progredindo. Então, grau sem progressão há 2 anos e acima de 21 anos, a gente faz exames da córnea, exames do olho daquele paciente mais profundos que não tem aqui no consultório, né? Para a gente ver se ele é um paciente apto a operar. Se os exames estiverem ok, Uhum. aí ele pode fazer. Sim, e Aí, eu acho que a recuperação é muito tranquila, muito né? Eu tranquilo, tive uma prima minha que fez, o meu cunhado, e muito daí a minha tranquilo. prima não precisou usar mais óculos, não usa. Meu cunhado já tinha outras complicações, reduziu muito o grau, né? Mas continuou, mas assim, ela acho que 1 semana ali, ela É. ficou assim, se cuidando, fazendo os cuidados e depois vida É normal. muito tranquila. Tem 3 técnicas cirúrgicas, tá? Uhum. Então, assim, tem 2 que são muito tranquilas mesmo. Por exemplo, uma delas eu fiz, então eu operei na sexta, segunda eu estava trabalhando. Sexta eu Meu Deus, operei e já fui 3 vezes. viajar em seguida. Claro, tem que Uhum. usar colírio pós-operatório. Eu não tô falando para todo mundo fazer isso, porque eu também, Uhum. né, Sim. eu sou da área, eu entendo um pouco, Uhum. né, da coisa. Mas, geralmente, o afastamento que a gente pede, que eu peço, são 4 a 5 dias, tá? Mas, geralmente, com 2 dias o paciente está liberado. Exercício físico eu peço 5 a 7 dias. E a única questão é que tem que usar colírio mesmo. Uhum. Mas é uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. A gente mexe na córnea. Uhum. Ela é muito segura, mas antes a gente faz tanto exame no paciente, a gente programa tanto que, se puder fazer, ela é bem segura É mesmo. bem É tranquilo. bem boa. Antes de, a gente está falando dos desafios aqui, e na verdade tem 2 temas que depois, a gente já está quase chegando no nosso intervalo, faltam uns 5 minutinhos, mas eu quero fazer algumas perguntas, porque esses tópicos de como prevenir, alguma dica, vamos deixar para o segundo bloco. Então, vocês já mandem um Whats, vai lá, avisa para as amigas, para os conhecidos, para vir aqui para a Rádio Itapuí 100.3, para a gente conversar, né? Eu mandar também as dúvidas, ele manda pelo Whats, depois a gente caminha lá para a clínica ou para a doutora Fernanda para ela nos responder. Ah, quais são os maiores desafios, assim, de problemas mais graves com relação à visão? Pessoas mais de idade, mais novas, porque às vezes eu atendo muitas pessoas para se aposentar, né? Que é a minha Sim. área de atuação. Então, às vezes vem alguns clientes, mas eu tenho esse problema e isso é muito grave, ou isso, né? E daí, às vezes, eles até questionam, isso será que daria direito para uma aposentadoria? E daí a gente não sabe, a gente sabe que a visão monocular a gente acaba conseguindo a aposentadoria reduzida, em alguns casos até uma aposentadoria por deficiência, porque é considerado uma deficiência, né? Em função da visão monocular. Mas tem mais doenças, assim, graves, né? Até para as pessoas terem isso cuidado, procurar um profissional, um especialista. Sim. Tem doenças que são progressivas e que Uhum. se causam cegueira irreversível. Eu consideraria essas, assim, as mais graves. Ah, e algumas o diagnóstico precoce, o tratamento precoce Uhum. ajuda bastante. Por exemplo, o Sim. glaucoma, tá? O glaucoma naquele paciente, glaucoma é uma doença silenciosa, ela não vai dar sintoma em fases iniciais. Tem Uhum. vários tipos de glaucoma, eu tô falando do mais comum. Sim. E então, assim, aquele paciente que não fez diagnóstico, quando ele for notar, ele realmente já perdeu muito da visão. Porque glaucoma, ele vai perdendo campo de visão, e a visão central seria a última a ser acometida, né? Então, por exemplo, se ele for esperar nesse estágio, infelizmente, ele já perdeu neurônios ali. Então, ele já morreu bastante neurônio no nervo óptico dele. E hoje Uhum. em dia ainda não tem regeneração disso. Então, qual que é o tratamento? O ideal do glaucoma? Diagnóstico precoce. É Descobrir precoce. lá no inicinho e tal, porque tem controle. Sim, e até porque nós, os adultos, que eu percebo assim, eu não vou né? Na verdade, até é feio a gente fala que não é, mas a gente não faz, a gente vai no ginecologista, a gente vai no cardiologista fazer uma Não vai muito, revisão, e a gente não vai, é, né? Fazer uma coisa. Eu acho que se eu, quando eu começar a sentir algum desconforto, daí a gente vai. E é é, errado, né? é. Esse é uma grande questão até do Brasil, sabe, assim, porque tem gente que confunde exame de visão com exame só de vista, de ver se está enxergando. E, na Uhum. verdade, o grande
grande diferencial de você ir Uhum. ali no oftalmologista é tu ver fundo de olho, tu ver o teu nervo óptico, tu ver tua retina, que é muito rápido, isso é rápido, Sim. mas a gente vê essas doenças, e aí sim, diagnosticar algo precoce, né, medir a pressão do olho, eu brinco assim quando o paciente: "Ai doutora, mas tem que pegar com o olho", "Não, já que você vem aqui de vez em quando, uma medidinha de pressão, né, não custa nada". Uhum. Então medir a pressão do olho, então assim, glaucoma seria a principal causa de cegueira irreversível no Brasil, Uhum. tá. Outra doença que aumentou muito é a prevalência e hoje em dia a principal causa de cegueira irreversível em pacientes idosos acima de 80 anos, principalmente em países desenvolvidos, e no Brasil está chegando igual, é um problema na retina que chama degeneração macular relacionada à idade. E também é uma doença progressiva, que o ideal é a gente também tentar diagnosticar cedo, porque depois que deu uma cicatriz, uma atrofia, depois que aquela Uhum. área ali morreu, vamos dizer assim, ainda não tem muito o que fazer. Né? Claro, tem estudos com células-tronco, tem bastante, mas nada ainda que a gente possa implementar aqui na nossa prática diária. Uhum. Sim. Então, como todas as doenças neurodegenerativas estão aumentando, né? Então, assim, Alzheimer, essas doenças estão Sim. aumentando, né? Porque nós estamos vivendo muito e tudo. E então a gente também eu estou vendo bastante Já. DMRI, seria essa sigla, né? Para Uhum. pessoas assim acima de 70, 80. E também é uma doença que a gente só consegue ver se a gente vê fundo de olho, né? Não Sim, tem só com um como, exame indo numa não tem consulta de como. É. rotina. Então, às vezes, quando a gente fica um pouco preocupado do paciente, às vezes, por exemplo, só fazer exame de vista, sei lá, em qualquer Uhum. lugar que seja, Uhum. é isso, é porque na cabeça do paciente ele pensa que ele examinou os olhos dele. Então ele está tranquilo, ele fez um exame de vista, mas na verdade, Sim, às vezes fez. ele só viu se ele está vendo. Às Uhum. vezes tem gente que confunde até ir no Detran com exame de vista, sabe? E é muito diferente, né? Na verdade, É. não. Você só olhou uma parte do exame, que é a refração, que é esse exame de grau e tal. Uhum. Mas todo o resto não foi olhado, né? Sim, Então, que é o que deveria, né? é. Então agora nós vamos para o nosso intervalo. A gente voltando ao nosso intervalo, a gente vai conversar sobre como prevenir, né? Se tem alguma dica, o que a gente tem que fazer para que realmente a gente não tenha esses problemas ou tentar minimizar eles, né? E também dicas, né? O que a gente faz, né? Sendo quando casa criança, adolescente, adulto ou idoso. Então a gente vai ter muita coisa boa. Então, só para vocês curtirem uma musiquinha, a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo comercial com a doutora Fernanda. Antes da gente ir para algumas perguntas, até já estava confessando aqui para ela nos intervalos, umas bobices que a gente tem, né? Mas depois eu vou contar para vocês, para os ouvintes também. O pessoal às vezes gosta dessas histórias, né? Então vamos lá. Mas antes disso, eu quero mandar uns beijos, uns abraços, né? Essa semana até teve um ouvinte nosso aqui que era nosso cliente, que aconteceu a fatalidade essa semana, mas eu sei que ele deve estar né, num lugar melhor, né? Quero até mandar abraços aí para dona Terezinha, a esposa dele também, que é nossa cliente, né? Que Deus te dê força aí nesse momento aí tão difícil, né? Mas vamos lá, quero mandar um abraço para dona Antônia, para dona Arina, para dona Mônica, para minha sogra, minha mãe, todo mundo, os ouvintes aqui da Rádio Itapuí, as mulheres do CRAS, que eu sei que estão sempre ouvindo aqui o programa Salto Alto, né? E quem quer mandar algum beijo, algum abraço, alguma dúvida aqui para a rádio, o WhatsApp da rádio 51 3662 1255, Rádio Itapuí 100.3. Doutora Fernanda quer mandar algum beijo, algum abraço? Aqui, igual o programa da Xuxa, assim, para a mãe, para o marido, Manda um beijo para todo mundo, todo mundo, todo mundo, para os para os pacientes, família, pacientes, para todo mundo. meus Que coisa filhotes, boa. tudo bom. Sim, tu tem dois filhos? Tem dois filhos, um Dois. casal. Aham. Oh, coisa boa. A gente, os meus já são os moços, né? Então, vamos lá. Antes de nós falar como a gente vai prevenir essas doenças, tava falando da doutora Fernanda, eu digo, ai, tem umas fases, acho, da adolescência. Me lembro uma vez eu indo a Porto Alegre, disse, ai, tava na fase todo mundo usando, porque a minha família são tudo alemão, né? Só Uhum. eu que saí mais pretinha porque eu puxei minha mãe. Mas meu pai, olho azul, minha irmã, olho claro, tudo cabelo claro, minha tia, tudo alemão. Eu disse, ai, não, mas por que que eu não saí com esse olho azul, né? Eu disse, vou resolver esse olho azul, né? Fiz meu pai, me deu uma penca de cheque, fui lá em Porto Alegre, nem sei o que a gente ia fazer na verdade. Comprei uma tal, uma lente azul. Ainda tirei foto, eu digo as fotos, para um horror. Sempre adolescente, né? Acho que devia ter uns 15 anos. Tirei um book com aquelas lentes
Mas aí depois a gente vendo de, meu Deus do céu, como é que a gente tem coragem, né? Comprei lá no centro, nem sei onde comprei, que eu paguei caro, que naquela época eu também era adolescente. Pouco dinheiro, né? Nem dá bom. Sim. E eu digo, gente do céu, que loucura, né? Podia, além de depois eu não usei para ter dinheiro fora, e podia me prejudicar. É bom usar essas lentes? Não é? É perigoso? O que que acontece até para os adolescentes aí, que daqui a um pouco também pensam, né, em trocar cor de olho? Como é que é, doutora Fernanda? Lente de contato, quando é usado correto, é ótimo, é maravilhoso. Uhum, Mas, assim, para dar problema também, a gente tem que pensar que é um uhum, corpo estranho, é uma prótese sim. no teu olho. Então, é um corpo estranho no olho. A gente não recomenda essas lentes coloridas porque elas deixam passar quase nada de oxigênio para a córnea. A Sim. lente de contato ela fica na córnea, né? Então, assim, até existe lente de contato com uma qualidade um pouquinho melhor para colorida, para um paciente que outro que queira, mas geralmente ele usa grau, e aí a gente Uhum, pede essa lente para alguma uhum, ocasião. Mas não é o que a gente mais recomenda, não, porque lente de contato ela pode realmente levar cegueira, assim, se a gente, né, se tiver um caso grave, uma úlcera de córnea, uma ceratite por acanthameba, casos que quando a pessoa tem, ela nunca mais esquece. Geralmente o uhum, paciente toma um trauma que ele não quer mais usar lente. uhum. Então tem que cuidar um pouco, assim, acaba que o uso de lente de contato vem de tudo quanto é lugar, né. É, em Hoje tudo em que é dia a gente lugar acha eu lente de contato em comprei. qualquer lugar, não tem É, eu não ninguém, sei, eu nunca mais. Deve ter até, deve ser na internet tem para ver. muito na internet, Que então horror. tem que Uhum, não é assim tão inerte, sabe, assim como, uhum, né, numa coisa que realmente você tá pondo um corpo estranho ali no teu olho, então tem que ter alguns cuidados, não dormir com a lente, pegar uma lente de qualidade boa, por melhor lente que seja, não passa tanto oxigênio uhum. para a córnea, tem que Tem tem que ter que alguns tem que ter cuidados. uns É, cuidados. então esses adolescentes que tomem mais cuidado, né? Antes Claro de que uma fazer. vez ou outra, assim, né, um Sim. carnaval, um Halloween, claro Uhum. que não Sim, geralmente não, sim. o problema é a exceção tranquilo, o problema é quando for uma É, não, mas eu rotina. me lembro que Eu e aquela com lente, adolescente faz essas adolescente a gente coisas, faz, é bem mas normal. eu digo que nem mudou muito, porque eu botava aquela lente azul, meu olho é castanho, né? Então nem Sim, teu olho é mudava. quase um mel, né, bem bonito até. Então eu digo, sei lá, eram umas fases. Agora eu me lembrei de outro fato também. Isso acontece muito, até nossos ouvintes são muito gente do interior, aí da zona rural. E é um fato muito atípico que acontece, e eu já quero, antes da gente ir para como a gente prevenir os problemas aí de visão, que é a fusão de cair coisa no olho, né. O meu esposo, eles trabalham no rural, então assim, às vezes está na colheita, na do arroz, quando vê, cai alguma coisa no olho. Ou esses dias, estava um primo nosso, também estava na oficina, não sei o que que foi fazer, caiu não sei o que no olho, tem que sair correndo. Como é que a gente É, faz? eu Qual é acho o até que eu procedimento? aprendi isso, teu primo. Você me Sério? lembrou disso e, assim, você me perguntou o que que tem muito no consultório no início, a gente falou Aham. sobre isso. Isso tem demais aqui em Santo Tem, Antônio. isso eu ia te A gente tem perguntar. muito encaixe de corpo estranho, de coisas no olho, assim. Uhum. Mas, assim, se tiver em algum lugar que caiu algo no olho, o que que é a primeira coisa que tem que fazer? Lavar. Lavar o olho copiosamente com Tá, mas água. daí que porque pelo que eu percebo, essas coisas que caem parece, não sei. Não, mas assim, a primeira coisa, lavar, Ah, lavar, tem que lavar, lavar. lavar, independente Mesmo do. que seja até produto químico, por exemplo, uma Uhum, queimadura química, uma uhum, água uma que boa, alguma coisa. Lavar, 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 lavar. Se uhum, conseguir. Se tiver alguém, inclusive, para lavar para você, abrir o olho e lavar, melhor. uhum. Não tentar tirar com o próprio É isso que eu ia dizer, cotonete, não pode. até o clínico, que a gente vê que muitas Uhum, vezes, não resolve. Por exemplo, fui no clínico, no uhum, hospital, não sei o quê, e infelizmente, como eles não têm a lâmpada de fenda, que é aquele nosso microscópio, né, ele uhum, às vezes empurra mais para dentro. Então uma coisa que estava mais superficial, um corpo sangue que estava mais superficial, ele ficou mais profundo, uhum, porque não está vendo, tá cegas, né, que a uhum. gente chama. Então a gente não recomenda isso. Lavar, lavar, lavar. Se tiver um colírio lubrificante, pode usar o colírio Uhum. lubrificante. Ainda tá com a sensação de corpo estranho, tá incomodando, tá vermelho, infelizmente tem que procurar o oftalmologista. Tem que ir no Não médico. achou em Santo Antônio da Patrulha, eu recomendo ir no HPS, em Porto Alegre, ou no banco de olhos. Eh, e assim, se vocês ficarem um pouquinho lá no consultório, vocês vão ver que geralmente tentam outra coisa e aí não consegue e estão lá na consulta no próximo dia que consegue, a gente vai lá, a gente tira o corpo estranho, eu tiro o corpo estranho Uhum. em 10 segundos, é muito fácil, quando tu Sim, tá direcionado, é sim, muito que já tem rápido. os equipamentos, a médica Exatamente, é que sabe. muito preciso, né, então
E, claro, se for a perfuração, aí é muito mais grave, aí tem que ir É. pro bloco, né? Não, Não e eu tem. vejo que nós mesmos, qualquer assim, os cílios que caem, Incomoda muito, já incomoda um cabelo, tudo. Agora tu incomoda. imagina, Eu já peguei uma vez ai, um meu menino com Deus, um mosquito. Eu mosquito. não acreditei quando me falaram, a secretária, tadinha, as minhas secretárias, cuidadas, viraram, doutora, tem uma mãe desesperada, diz que o mosquito tá no olho da criança. Eu falei, ai, gente, até parece, até parece, mas É, tá. mas é que depende de coça, né? Não Aí eu falei, sei. tá, mas né? Eu falei, tá, meninas, então tá, manda, vamos ver. Quando eu vi era um mosquito. Era um Tava mosquito. aqui, ó, no forno, entrou na pálpebra superior, então ele, Ui, ele fica lá. uhum. Quando eu inverti, tava o mosquito morto, né? Tava morto já. Claro, claro. Porque sim, a tendência nossa cai uma coisa que começa a coçar, a coçar. E É, daí, às vezes, cai aquelas pluminhas da roupa. Gente, que é horrível. dificuldade de tirar aquilo. Não, e dói muito, a córnea dói muito, né? O olho dói muito. Então, É, e daí, quando é isso também, assim, uma pluminha, daí também lava. A indicação é lavar. lavar, primeira coisa é lavar. E se tiver colírio lubrificante, vamos supor que não Uhum, quer lavar, não consegue, ela mesma não consegue muito uhum, lavar. Pega uhum, colírio lubrificante. Colírio lubrificante não é Moura Brasil, não é Teuto, é lubrificante. uhum, Ele tem escrito esse nome. E aí sim, tu pode usar várias vezes ao uhum, dia. Não tem uhum. problema. Eu recomendo isso até por telefone, quando alguém me pergunta alguma coisa, está em dúvida, tal. Por exemplo, não estou atendendo, não estou aqui, estou em eu trabalho em Porto Alegre também, né? Então, eu recomendo isso. Não melhorou, tem que olhar. Sim, para ver Porque porque. os diagnósticos diferenciais se confundem assim só pelo Sim. telefone. Por isso, a oftalmo é difícil de fazer telemedicina. É bem Uhum. difícil, sabe? Não, até porque depois a pessoa depende, coça muito, daí vai irritar, É. vai, né? E é Então. difícil o diagnóstico diferencial. A gente Uhum. muitas vezes precisa ver, assim, ver a Uhum. lesão. Às Sim. vezes você está tratando um olho seco e é uma herpes. Já vi isso aí. Então, eu Uhum. acho a telemedicina, claro, a teleorientação, tudo bem, né? Uhum. Orientar ali e Uhum. tal. Mas eu acho que é difícil. É, e agora essa fala que tu falou, doutora, a gente percebe quantas, tem várias especialidades que realmente conseguem, mas realmente nesse caso, como é que tu faz um exame, né? É que parece, por exemplo, o É. paciente fala, eu tô com o olho vermelho, tô com secreção, tá coçando, tem sensação de corpo estranho. Uhum. Falou isso para mim. Pode ser olho seco, pode ser problemas na córnea, pode ser ceratite, pode ser conjuntivite, pode ser corpo estranho mesmo, pode ser triquise, que é aquele cílio que entra para dentro e Uhum. nasce e fica fincando ali, e aí Uhum. é outra coisa. Sim. Gente, pode ser tanta Tanta coisa coisa. que Agora, realmente é antes difícil. de uma conversa, vai puxando da conversa, eu vou me lembrando de outras coisas, antes da gente falar como prevenir, a gente tem outras bobices também, né? Não sei se essa. Vamos ver se isso é polêmico ou se não é. Cílios. Eu já caí, não. Eu Ai, digo, meu Deus, aí essa vão me de, matar aqui se eu, não, se não eu, se eu der sei, minha né? Vamos opinião. ver. Mas a gente tem que ser assim. Eu resolvi um dia, disse, vou botar o tal dos cílios, porque todo mundo bota, tá? Botei os cílios, né? Os cílios, para mim, ele durou uma noite. Tá. Daí, no outro dia, chamei a pessoa, né? Eu disse, olha só, eu acho que não deu certo, né? Primeiro que daí tu bota aquilo, eu não sei. Eu não consegui me adaptar. No primeiro noite caí. Daí liguei pra guria lá que fez ela, disse, olha só, eu acho que tu não dormiu direito. Eu disse, não, você não pode se mexer. Tu pode, não pode. Ah, eu sei que tinha um protocolo que eu não podia. Não, mas depois que tu dorme, como é que eu vou saber? Não podia virar aqui, não podia. Eu não, no banho, não podia lavar. Ai, muito, tá, não deu certo. É bom, é ruim, prejudica. Então, assim, tem gente que diz, Daniela, depois que eu tirei os cílios, caiu mais um monte de cílios. Agora eu já não posso ficar sem, porque fica poucos. Como é que é isso? A questão é que eu acho que eu não uso. É, eu também não Assim, uso, eu depois obviamente, daquela. é uma coisa externa que tu tá pondo ali que não era para estar Uhum, ali, tá? uhum, Geralmente o cílio cai pelo uso da cola, pelo próprio cílio. uhum, E o que eu vejo é que as pessoas se acostumam a ver, assim, eu entendo isso, a pessoa, ela se acostuma a ver de cílio e ela não consegue se ver sem o cílio, né? Mas assim, não, para a saúde do olho não faz bem, né? Você está uhum. tampando as glândulas que produzem a parte de gordura e a parte de água da lágrima. As glândulas ficam bem na base dos cílios. É, e eles colam Infelizmente, em assim, cima. não faz bem. Uhum, Você não vai ver oftalmo com isso, né? Então, mas, assim, geralmente predispõe a quê? A da blefarite, que é uma inflamação crônica ali na borda dos cílios, como se fosse uma dermatite seborreica, predispõe a dar terçol, né, uhum. que é bem comum.
Fora, é difícil de limpar. Eu acho assim, Sim, não, porque da época que eu elas botei, já ela disse que pedem para não não podia limpar lavar. muito, É, é não podia difícil de lavar. limpar, então a gente vê às vezes, nossa, eu já vi cada coisa no cílio ali inclusive coisas parasitosas, né, que a gente vê em outros cabelos, vamos dizer assim. Então, mas é um modismo, assim, mas É, que mas eu fico pensando assim, isso a longo prazo, porque daqui um pouco, sei lá, daqui Mas 5, sim, 10 anos, quanto tempo vai? o cílio ele vai parando de nascer, do mesmo jeito que quem vai fazendo a sobrancelha definitiva também, né? Assim, se fica. Sim, É o é. mesmo mecanismo, porque você está obstruindo justamente o folículo piloso dele. Os cílios eles têm uma meia-vida mais ou menos de 3 meses, né? A média deles. 3 meses a 120 dias, 90 a 120 dias. Então, eles com certeza, quem fica usando cílio, não dá descanso, vai ter uma alopécia ali dos cílios, né? É. Não, e daí depois sim que vai ter mais dependência dos cílios, E aí porque acontece isso, e também a pessoa costuma se ver e parece que não consegue mais se ver sem, né? Aquilo. Fora que tem uns cílios que realmente são muito pesados e dá até astigmatismo, porque pesa a córnea, então o olho chega a pesar, né? Ele pesa na córnea. meu Deus. Mas é bom, na verdade o programa Saltuado a gente não tá aqui para Mas assim, eu a acho que gente não é que ser da pessoa, né? Mas eu a não gente tem que saber. entendo, né? Mas não é que eu chego, quando eu examino, geralmente, se tá tudo bem, eu nem falo nada do cílio, eu não falo assim, se eu fosse você, eu não usava. Uhum, Mas não é uma coisa, não é natural, né? uhum, Não era para estar ali, né? A gente uhum. inventou Essa essa moda, moda. assim. É umas modas que eles É. inventam, né? Então, agora, doutora Fernanda, o que Até que rímel, tá? Rímel tem que rímel? ser lavável. Não, não é legal rímel à prova d'água. Agora já tô em Fica dúvida. ali. Esse vício do rímel eu tenho, mas o meu rímel é lavável. Mas Não eu. usem rímel à prova d'água. Tá, mas pode usar todo dia? Que tipo Pode usar assim. todo dia, desde que você tire bem. Eu uso Hum, rímel todo dia, porque eu mas uso todo aí dia. eu também, todo dia, não vivo Uhum, sem, assim, mas lavável, que tu uhum. chega e aí tu pode usar aqueles óleozinhos para limpar, É tu o que eu limpa ando primeiro com usando aqui, aquilo olha. e tira tudo. O importante é respirar. A pele da gente não precisa respirar, né? Precisa. O cílio também precisa respirar, né? Senão dá até olho seco também, eu esqueci de falar do olho seco, Hum, né? Pode dar um monte de coisa, só porque você não tá deixando respirar, não tá deixando produzir, né? uhum. Principalmente a É, parte de e gordura da lágrima. eu não gosto. Eu já, às vezes, assim, na correria, quando eu vejo, comprei alguma prova, mas eu não gosto que ele fica grudado, Eu né? também, às vezes eu comprei Ele, errado e uso sem é, querer. Fica grudado, às vezes a gente fica 2 dias com aquele rímel, eu então não assim, não gosto. consegue tirar. Então, assim, outra coisa que sempre me perguntam, rímel não pode ser a prova d'água. Tem que ser o Ah, mas eu tradicional. vou pra praia. Tu vai pra praia, vai sem rímel, ou sei lá, ou não entra no mar, mas assim, a prova d'água ele é bem ruim. Uhum. E agora, doutora Fernanda, vamos falar como a gente pode prevenir esses. Tem algum problema que a gente possa, né? Alguma doença que a gente pode prevenir? Como? Assim, crianças a gente tem que tentar que elas fiquem 2 horas por dia na luz natural, no ar livre, evitar telas, restringir mesmo telas, Uhum. principalmente crianças pequenas, né, a primeira infância até os 7 anos de idade, e estimular isso, 2 horas por Uhum. dia no ar livre. Para quê? Para ela É na olhar rua. na rua, para ela olhar Uhum. pro infinito, para ela olhar ali Uhum. para a paisagem, para relaxar o músculo dela que foca para perto. Uhum. E fora que o sol também vai ajudar nisso, tá? Uhum. Então, luz natural, não só a luz Uhum. artificial, né? Outra coisa, usar óculos de sol, proteção solar, igual a gente tem que usar Uhum. protetor solar Uhum. no olho. É um óculos com proteção UVA e UVB, pode ser até o de grau incolor, desde que ele tenha. É o filtro solar incolor, né? UVA e Uhum. UVB proteger do Quando sol. vai no sol. Isso. Mas e as telas? Porque assim, que eu percebo, eu passo o dia na frente de tela. Chega no final da tarde, eu já tô com o olho cansado. É. Existe um óculos para proteção da luz azul? Do... Existe a tela realmente, todas as telas, até o celular, elas emitem uma luz azul que Uhum. cansam a visão. Não tem, existe um antirreflexo, um filtro para luz azul, tá? Mas ele não tem comprovação Que melhor. que melhora, que previne doenças. Não tem essa comprovação, não tem Uhum. nenhuma, tá? Às vezes tem propaganda sobre isso, mas isso não Uhum. está comprovado, senão todo oftalmo estaria de óculos. Sim, Eu sim. mesmo tirei o meu óculos, Sim, porque tá? passa o dia. Uhum. Mas assim, o que que a gente recomenda de tela? Se você tem grau, eu recomendo pôr antirreflexo. Eu lembro quando eu usava, me dava menos cansaço. Eu sentia menos cansaço, tá? Mas não tem nenhuma comprovação de nada além disso.
mas a gente pede para quem está na tela muito tempo tentar fazer descanso, pausas, tá? Uhum. Então tá ali já 20, 30 minutos, quase ninguém faz isso, mas o recomendado é 20 minutos, a gente chama de regra do 20 e 20. Então 20 minutos, você faz 20 segundos de descanso olhando a 20 pés, olhando para uma distância acima de 6 metros, olhando para Pro o infinito. infinito, É, para uma janela. difícil. Mas é muito difícil. Outra coisa é tentar lubrificar o olho, é um hidratante, Uhum. né? Então tentar, que também é difícil, é um hábito difícil, é ficar lá pingando um colírio pelo menos umas 3 vezes ao dia, mas que é recomendado, tá? Eu uso, eu particularmente faço também. E a gente não, porque na verdade, sei lá, a gente acha que, né, que não precisa, tá tudo. É porque aí eu já criei uma camada Sim. protetora, né? Que eu estou Uhum. protegendo. Outra coisa que eu acho que é legal é realmente a consulta Uhum, de de rotina. rotina e ver se está tudo bem, tá? Se tiver algum problema, tu pegar no início, né? Que eu Uhum. acho que é tudo mais fácil quando é assim. Uhum. Tá. Deixa eu Assim, só o que voltar, que mais? tu falou das crianças, então, 2 horas na rua, Crianças, limitar a tela, limitar a tá? tela. E tem o TV é tempo? melhor do que qualquer tela de perto para criança, é terrível. Então, assim, o celular é pior que o tablet, que é pior. é, Quanto menor o dispositivo Pior. eletrônico e mais Uhum. perto dos olhos, é pior para criança. Então, Uhum. sempre que puder pôr um desenho na TV, É é melhor. melhor. Uhum. E tem, assim, por exemplo, crianças até 7 anos, o recomendado é 1 hora a 2 por dia no máximo. É 1 hora, 2 no máximo, Uhum. entendeu? Uhum. Então, tentar limitar isso, né? Sempre conseguir. Eu tenho filhos também, eu sei que a vida não é Não esse é mar de rosas, fácil. né? Mas a gente tentar limitar. E até adolescente, não só pelos problemas do olho, qual que é o maior problema? Miopia, tá? Uhum. Mas além disso, atrapalha sono, atrapalha desenvolvimento. Tem vários problemas aí da tela, né? Neurologicamente falando. Mas criança, eu acho que a principal é limitar a tela. Se precisar usar a tela, tem que dar descanso. A criança não pode ficar 1 hora seguida na tela, de Sim. preferência. E ficar no ar livre sempre que possível, quando não estiver chovendo, tem que ficar no ar livre, estimular isso, estimular brincar, coisa que antigamente A não, gente a fazia, gente passava o fazia. dia na Os rua. pais tinham que pedir para voltar para casa, né? Sim. Hoje em dia a gente tem que pedir para ir para a rua, né? Porque Uhum. Que eles então só querem ficar dentro de casa, é ficou verdade. oposto. Eu acho que criança seria isso. E também, assim, principalmente a criança até os 7 anos, é importante ela consultar, nem que seja uma vez na vida. Porque a gente, na Sim. verdade, vamos supor, a gente consegue que a criança tenha uma visão normal, estimular essa visão dessa criança. Vamos supor que eu descubra uma criança com grau. Com 4 anos, eu consigo desenvolver a visão dela. Se Uhum. eu descubro com 8, ela provavelmente não vai ter uma visão 100% na vida adulta, porque Uhum. aquele olho não aprendeu a ver. Ele não Uhum. criou os estímulos ali na retina até a região occipital do cérebro. Então, fica aquele olho preguiçoso, que vocês já devem ter ouvido Uhum. falar, que é a ambliopia. Então, o estímulo visual em criança é muito importante. É muito importante a gente tratar qualquer coisa, catarata congênita, glaucoma congênito, estrabismo, né, que é o olho Uhum. que desvia para fora, para dentro, até os 7 anos de idade. É crítica esse marco ali, sabe? É Uhum. bem importante. Sim. Mas se tem uma indicação mais ou menos de idade, assim, Criança, é. 6 meses a 1 ano a primeira consulta, Uhum. tá? Alguns pediatras pedem no primeiro ano de vida e depois uma consulta anual, até os 7 Uhum. anos. Sim. Depois, geralmente, a criança já começa a informar mais, né? Então, assim, aquela Sim. criança que tá ótima, maravilhosa, se quiser levar todo ano, ótimo, mas se não quiser, a cada 2 Sim. anos, E, por exemplo, essas crianças e adolescentes que usam óculos, daí uma vez por ano uma tem que vez por ir ano. fazer a Aí vai revisão. depender um pouco do grau, do tanto que está Uhum. aumentando ou não. A miopia, hoje em dia, tem algumas medidas de prevenir o aumento da miopia, tá? Uhum. E que a gente tá usando bastante. Então, a gente tem um tipo de lente especial no óculos, tá? Que é a gente chama de defocus, essa Uhum. lente. E já tem 4 ou 5 marcas no mercado que lançaram essa lente, que ela diminui a progressão de miopia em 60%. Então, aquele É paciente que bastante. teria 4 graus, ele vai ter 2, né? Diminui a Uhum. progressão. E também tem um colírio, que é o colírio de atropina, que a gente prescreve bastante. Aí tem que mandar manipular, mas Porto Alegre eles mandam para cá. Uhum. E também se usa todo dia à noite, que também diminui a progressão da miopia. Então, são medidas que a gente está usando assim desde muito cedo. Diagnosticou, já é recomendado ali, a partir, se tiver 5, 6 anos, já é recomendado a gente usar um dos Já, dois. E tem uma lente de contato também. para Tem uma lente de fazer. contato para diminuir progressão,
Você põe a lente, ela diminui a progressão. Olha, que É que a miopia interessante. está tendo muita, então está tendo muito estudo, está tendo. Como virou uma epidemia, né? Por exemplo, Uhum. Japão, Singapura, 80% da população já é míope. 80%. No Meu Brasil, estima-se que Deus do céu. 50% vai ser míope Não, pela mas tela. pela tela, isso que eu Até te perguntar. adultos o estímulo da tela. A gente viu, por exemplo, não tem genética para miopia, mas só pelo nosso estilo de vida, uma criança que não tem genética, meus filhos não têm, para miopia não tem. 25% de chance de ter miopia só pelo estilo de vida. Tá, mas isso daí em função, não que o pai ou a mãe vão Não tem a transmitir, genética. não tem a Por genética, quê? não. Porque a criança fica mais de, sei lá, 6 horas Sim. por dia com o músculo contraído para perto, olhando para uma tela. Então pode ser que muitos adolescentes hoje que têm miopia foi em função do Sim, uso aí às excessivo vezes da também já tela. tem a genética junto, Sim, né? daí já piora. Então a miopia está tendo muito estudo, muito. E a própria indústria está investindo muito nisso, né? Sim, Porque está sim, tendo muito mesmo. claro. E com relação a adulto e idoso, tem algo que a gente consegue prevenir? Algum problema de visão? Alguma, alguma doença? Algumas doenças do idoso ali, do Uhum, adulto, é realmente envelhecimento, tá? uhum, Tem paciente que fala, eu não quero ter catarata. E eu brinco assim, só não tem uhum, catarata quem morre cedo, né? Todo mundo vai aham. ter Todo catarata. mundo vai ter. Eu espero que o senhor tenha para viver bastante. Eu Uhum, tenho mania de falar isso. Mas assim, o que que eles podem fazer? Não fumar, tá? Porque fumar é o principal fator de risco para DMRI. sim. Comer tudo que é vermelho, laranja, amarelo e verde escuro, porque tem muita luteína e zeaxantina, são as principais Uhum, vitaminas ali da retina, tá? Isso é muito uhum. bom. Isso ajuda na prevenção da catarata, isso? Da catarata também, porque é Uhum, antioxidante natural, uhum, mas principalmente da doença na retina, que é muito comum após os uhum. 70 anos. E Sim. também, assim, não usar fogão a lenha, fumar, assim, em geral. Ih, o pessoal do interior, Aqui tem muito isso. que eu Às ia vezes eu dizer. pergunto, fuma? Nunca fumou. Aí eu pergunto, Uhum. mas cozinha no fogão a lenha? A vida toda, Sim, a né? vida toda, a época, na verdade, eu fico pensando lá fora. Fogão a lenha é ligado No de. inverno, então, né? Não, é de janeiro a janeiro, assim, É, direto. pois é. Então, isso aí E eu isso que diria prejudica. Não, até bom para a gente saber, porque daqui a pouco a gente não é que a acendeu fumaça, tanto. ela oxida, ela danifica ali as células da retina. Porque embora a gente não. Porque parece que a gente, dentro do ambiente, de uma cozinha, às vezes a gente não vê a fumaça, né? Mas, Parece que ela tá na. Mas tem, né? principalmente tem que ver ali como é que tá o escoamento, Sim, mas geralmente tem. sim, vaza um pouco. E que mais? Usar óculos escuros, porque o Uhum, sol demais também, ele oxida, igual oxida a nossa pele, uhum, né? Ele sim. também vai acelerar a catarata. E prevenir doenças, por exemplo, o diabetes é muito ruim para tudo, né? Mas Pra para o olho tu. também, né? Então, o Uhum. paciente com diabetes, aí sim, ele tem que ir no oftalmo todo ano, fazer o fundo de olho todo ano. Porque se ele tiver qualquer início de retinopatia diabética, tratar precoce. Porque se não tratar precoce, também pode virar irreversível, né? Uhum. E Então, o estilo de vida também é, influencia. eu diria assim, ter o hábito de usar óculos escuros, que eu vejo que algumas pessoas não têm esse É. hábito. E um óculos escuro bom, né? Que tenha proteção, né? E às vezes, na verdade, eu antigamente até usava mais. Hoje, e desce nos carros, agora eles botam, vou botar esse filme que é com protetor Mas até que solar. o carro realmente, tá? O É, o carro, carro tá tranquilo, então. dentro do carro, até aquelas pessoas que compram óculos transition ali, que muda de cor e tal, Uhum, né? Que uhum. fotossensível, no carro ele não vai mudar, porque realmente tem filtro. Tá, tá. Geralmente o vidro Sim, ali vai ter sim. sim. Mas, por exemplo, saiu do carro, tem o hábito de estar com óculos, que às vezes. E na verdade, assim, como daí assim, desce do carro, caminha, sei lá, alguns É, metros, já vai para um lugar fechado. Então eu hoje já não tenho mais tanto hábito de usar o óculos escuros, só não, vou para praia, vou para um lugar. Mas geralmente não. mas é Engraçado tipo isso. protetor solar mesmo da É, pele, que acaba que a gente tá um pouco mais acostumado agora, né? sim, sim, protetor solar, sim. E antigamente também eu acho que o pessoal não é. Eu lembro na minha infância, Não, ninguém nem se ligava. falava, É, nem se falava de protetor solar. eu acho que assim, de prevenção, prevenir as doenças e diagnóstico e consulta, assim, depois dos 40 a recomendação é anual. Ah, viu? Volta para Mais trás. uma para minha agenda, porque eu sou obrigada. Esse ano é o ano de não sei o que, olha, tanta coisa. Mas é estilo de vida, É, alimentar estilo. bem e
Claro, ver o que que tu tem de genética também, né? Às vezes tu já tem alguma. Ah, meu pai teve glaucoma, ficou cego. Nossa, então desde Sim, cedo, já né? Já tem. faz o exame, já previne. E... Mas acho que seria isso, É assim. isso. Doutora Fernanda, como é que a gente faz para te achar? Onde a gente acha a doutora Me Fernanda? acham ali no, na Unilive, Uhum. ali no, na Unilive, ali no centro. E aqui em Santo Antônio é ali. Eu tô Uhum. E tu sempre sabe ali. o contato de lá? Vamos consultar para o Google aqui É. qual que é o contato da Bom, eu também clínica. estou na rede Ah, social, mas ela é só privada. É é, assim, eu sou bem devagar sim, sim. nesse Não, aspecto. mas daí Então, lá na clínica é é fácil. 9 991 31 91 31 9368. 9368. E na verdade a Unilive é bem fácil, é na rua da Fatimoré, aqui em Santo Antônio, todo mundo. Exatamente, na Rua da Caixa Econômica Federal. Isso também é da Caixa E, Econômica, e realmente eu quase na fico esquina. muito lá. Então, Sim, ligar, então ligar para ali vai achar é, a doutora você vai Fernanda. me achar. Doutora Fernanda, eu gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que as agendas sempre lotadas e os percalços da semana, né? Mas muito obrigada pela tua disponibilidade, né? Agradeço muito a sua participação. Obrigada a você, eu adorei o bate-papo. Ai, que Espero bom. que tenha sido bem proveitoso. Com certeza, com certeza. Um abraço para todos os ouvintes. Aproveite esse sábado maravilhoso e até a próxima semana. Um abraço, até mais.